bom dia. Chegamos à nossa última aula dessa série de 7 aqui no Projeto Espiral, que em conjunto com os professores João Titon e Marcos Dan somam 20, com 20 tópicos diferentes para contribuir na aprendizagem de vocês. Para mim foi um prazer estar aqui, espero ter passado um pouco da minha experiência, do que eu aprendi. Bem, depois de abordarmos tantos temas como postura corporal, atitude do músico, técnica de arco, eu considero essa uma aula bônus, uma aula sobre limpeza, manutenção e cuidados básicos com o instrumento. Mas a gente pode perceber também que ela se insere naquela nossa aula número 4 sobre preparação física e psicológica, sobre saúde, sobre bem-estar. Por quê? Porque nós estamos com o violino sempre ao nosso lado ao longo de nossa vida. Então, esse cuidado com o manuseio, esse contato diário, zeloso, ele também complementa, ele está inserido na ideia de bem-estar, de equilíbrio, de saúde física e mental. Então, é nesse contexto que eu quero que vocês entendam aqui meus aconselhamentos, mas eu já adianto, em nada substitui as orientações de um profissional, de um luthier, que estudou profundamente sobre o instrumento. Tá bom? Bem, vamos começar então pelo case, o estojo que guarda o nosso violino. Temos que tomar cuidado por esse material interno, para que ele não seja muito frágil, como um isopor. A gente sabe que não são objetos baratos, mas mesmo assim tenham em mente que é necessário que o material ele proteja um pouco, o máximo possível, o nosso instrumento. Então é preciso observar como ele é constituído internamente. Sobre o estojo também e o deslocamento do violino, nosso deslocamento, eu tenho uma orientação a dar. Quando nós viajamos muito de ônibus para tocar, com orquestras, a gente sabe que esse cuidado é importante. Eu não gosto de deixar o violino, o estojo do violino direto em contato com o solo, né? Porque o chão trepida e isso pode desestabilizar o cavalete, a alma. Então eu sempre coloco ele sobre os meus pés ou mesmo sobre as pernas, para que não tenha esse contato permanente direto do estojo do violino com o solo, o chão de um meio de transporte, um trem, um ônibus, mesmo um carro. Então, essa é uma primeira dica minha. Vamos agora para a limpeza do arco, né? A gente sabe que a primeira ideia é tirar o excesso de resina da madeira. Então, a gente usa um paninho simples, mas sempre ao fim, os mais experientes já sabem, sempre ao fim de estudar, a gente tira o máximo de resina da crina. Para passar a resina também, uma dica para os mais jovens, é passar a resina sempre em pequenos círculos em toda a área da resina. Porque se a gente passa apenas no meio, ela vai desgastar somente no meio e a gente vai ter uma resina com um buraco, vai ter que trocar. Muito antes do que se a gente sempre mantiver ela utilizando a crina em toda a sua superfície. Então essa é uma dica importante também. Sobre trocar a crina do arco, também é oneroso, então mas temos que fazê-lo. Eu indicaria para quem já estuda e toca 3, 4, 5 horas no dia, que não passe de 3 meses, porque esse desgaste é muito ruim. Se a gente tem uma ferramenta que não é eficaz, nós somos os principais prejudicados. Então é necessário sim fazer essa troca da crina sempre regularmente.
E o luthier também vai indicar o melhor momento, mas eu indicaria esse prazo de 3 a 4 meses. Sobre os cuidados do violino, também, para o nosso dia a dia, o cuidado principal é proteger a madeira da resina, também com o mesmo procedimento de pano, e alguns gostam de passar um bombril nas cordas para tirar o excesso de resina da corda, ou com um pano, deixando esse som desagradável, mas significa que há resina na corda. E esse excesso desgasta a corda também. Sobre a troca de cordas, temos o mesmo problema de custos, mas a corda Mi, por exemplo, dificilmente ela fica eficaz após um mês de trabalho contínuo dela. Então ela dura menos que as demais, mas as demais também não podem passar muito mais do que 3 meses, porque o rendimento da corda, em termos de sonoridade, em termos de projeção, diminui bastante. Tem um pequeno acessório que eu gosto muito de utilizar para as cravelhas, porque nós sabemos que às vezes as cravelhas elas estão muito frouxas ou então muito apertadas, o que nos torna cansativa a afinação, a gente demora a afinar o instrumento, e esse pequena cera que protege as cravelhas é passada levemente em cada cravelha que precisa, para que depois a cravelha se fixe naturalmente. Então, mesmo quando a gente afina o violino com arco, a cravelha não solta, certo? Então isso é muito importante, é muito útil. Ganhamos tempo, ganhamos calma, ganhamos tranquilidade no momento de afinar, que sabemos que é um momento importante. Então mantenha suas cravelhas reguladas. E essa pequena cera é bastante útil. Sobre o cavalete, a tendência do cavalete, quando trocamos uma corda, do cavalete se inclinar um pouco, ou mesmo ao longo do tempo dele se inclinar, é possível sim afrouxar as cordas e levemente recolocar o cavalete, aprender a recolocar o cavalete no lugar. E no momento de apertar as cravelhas novamente, podemos apenas manter aqui com os dedos o cavalete, para não deixar ele ir no momento de afinar uma corda, principalmente as cordas mais grossas, a corda Sol e Ré, certo? Então é uma boa dica também. Somente uma pequena pressão inversa aqui, leve, para que o cavalete não venha à frente. Um último aspecto importante para nós, para o nosso dia a dia, mais uma vez, estamos falando aqui de cuidados básicos de dia a dia, vários outros, como o desgaste do espelho, o verniz do violino. Existem músicos que usam material de verniz em casa. Espero que eles tenham aprendido muito bem com o luthier como fazer. Eu prefiro deixar essa limpeza para um luthier, mas existem acessórios que nos ajudam a manter o verniz. Eu, sinceramente, não aconselho. Mas podemos verificar, por exemplo, se a nossa queixeira ela está machucando o instrumento. Muitas vezes a espalheira, essa parte da espalheira, esse material se desgasta, e ele também pode deteriorar o instrumento a ponto inclusive de abrir. Então são pequenos detalhes que nós podemos estar sempre atentos, certo? Então, se esses nossos acessórios, eles estão, estandarte, queixeira, espalheira, se eles estão danificando o tampo ou o fundo do nosso instrumento. Então, repito aqui, visitem os luthiers, procurem entender as suas orientações e tenham esses cuidados básicos para que o nosso instrumento, assim como nós, estejamos em bem-estar.
Bem, esse é o final da nossa aula, da nossa série de aulas, e eu desejo a vocês um longo caminho musical pela frente. Obrigado.